Ao vivo! Olá, olá, olá! Muito boa tarde, ou bom dia, ou boa noite. Como estão todos vocês? Eu vim com uma pergunta para todo mundo aí, que você já ouviu falar sobre isso, será? Você sabe, na escola provavelmente você aprendeu que nós temos 5 sentidos, não foi? Olfato, visão, audição, tato e paladar, que são os sentidos que vêm do exterior, né? Então é a esterocepção. Mas você sabia que na verdade nós temos 7 sentidos e não 5? E que os outros 2 sentidos sobre os quais nós não somos ensinados, na verdade, são mais importantes do que os outros 5? Pois é sobre isso que eu vim falar. Olá, Valéria, que saudade de você! Como vai você, querida? Então, quais são esses outros 2 sentidos? Vamos falar então primeiramente da interocepção. O que seria a interocepção? É aquela informação que chega ao cérebro sobre aquilo que acontece dentro do nosso organismo, tipo coração, respiração, estômago, intestino e etc. E na verdade, esse é o sentido número 1, é aquele que o cérebro dá prioridade, aquilo que está acontecendo dentro aqui do seu corpo, na verdade, do seu organismo, né? E este, na verdade, é um bate-papo que meio que seria uma continuação sobre a live que eu fiz antes de ontem, sobre o autismo. Então, que agora vocês vão entender onde é que isso tem ligação, né? O segundo sentido sobre o qual nós não somos ensinados ainda, porque muito provavelmente isso deve entrar nas escolas muito em breve, né? Então, o segundo sentido que nós não somos ensinados tem um nome bastante complicadinho: propriocepção. Eu acho que é assim que pronuncia. Propriocepção é o quê? Propriocepção é aquele sentido que informa o teu cérebro como o seu corpo está espacialmente. É o sentido do seu corpo no espaço. Como assim? Por exemplo, você de olhos fechados não consegue bater palmas? Como você consegue fazer isso? Você não está vendo, né? Então, isso é a propriocepção. É você perceber cada parte do seu corpo no espaço, né? Por exemplo, você conseguir fazer isso aqui. Tocar o dedo no nariz, mas você nem está de olhos abertos, tá? E o que acontece? O teu cérebro, ele, mesmo para nós que somos de Axis, né? Para quem é praticante das barras, lembra que tem uma parte que explica sobre as barras e fala assim, né? O que são as barras? 32 pontos na cabeça que, quando suavemente tocados, permitem liberar pensamentos, sentimentos, ideias, crenças, emoções, etc, né? Como se fosse aquele botãozinho delete do computador. Não é assim que é dito? Então, e o seu cérebro, na verdade, funciona assim mesmo. Então, ele tem coisas que ele tem ali na programação dele. Como, por exemplo, coisas que o seu corpo externamente faz, demonstra, percebe e que ele traduz como X coisa. Então, quer ver um exemplo? Quando você faz uma cara de raiva, o cérebro interpreta, isso é a expressão da raiva. E aí, o que ele faz? Ele começa a ativar os mecanismos de raiva. A propriocepção, na verdade, ele é particularmente afetado em crianças com transtorno do espectro autista. Eu não sei se alguém tem a convivência com eles, mas, por exemplo, a minha filha, é muito difícil, por exemplo, você caminhar lado a lado com ela, porque ela não anda reto.
Então chega um momento que ela tromba em você. Aliás, ela vive se trombando em tudo que é lugar. Por quê? É a propriocepção dela é afetada. E aí, sabe essa coisa do quando eu faço uma cara de raiva, o cérebro interpreta que você está com raiva e começa a ativar os mecanismos da raiva? Olha só, a minha filha por muito tempo ela dizia assim: por que eu tô pé da vida? Porque eu tô com raiva, porque eu tô muito brava com tal coisa. Mas ela dizia isso com a mesma expressão, normal. Então é assim, ela dizia: eu estou muito brava, eu estou com raiva disso. Mas com essa cara. E por muito tempo eu fiquei assim, será que ela tá sendo irônica? Será que ela tá falando sério? Será que, né? E aí, eu comentando isso com ela, agora que ela sabe que ela é autista, então ela aprendeu quando ela quer dizer que ela está brava ou com raiva, ela aumenta o tom de voz, porque o rosto ela ainda não sabe fazer as expressões. Inclusive, você quer ver se alguém é autista? É muito simples. Eu comentei sobre o filme da Temple Grandin, né? Uma das coisas, ou mesmo Uma Advogada Extraordinária, né? Lembra que eles fazem fotinhos com as expressões e colocam embaixo que significa feliz, satisfeito, etc, né? Essa é uma dificuldade muito comum entre eles, tá? E essa é uma dificuldade, por exemplo, que a minha filha também tem. E é por isso que eles não entendem. Tipo, as pessoas ficam bravas comigo, mas eu não sei por que elas ficam bravas. Elas ficam irritadas comigo, mas eu não sei por que elas ficam irritadas. Na verdade, essa parte de reconhecimento de expressão facial, que vem da propriocepção, que é o sentido da propriocepção, na verdade, esse sentido é afetado neles, né? E aí, essa coisa da descoordenação, aí eles parecem meio descoordenados, desajeitados, né? Porque é o sentido que te dá a sua localização espacial. Deixa eu voltar um pouquinho para fazer um pouco mais de sentido numa outra coisa, tá? Antigamente, em neurociências, se acreditava que quanto maior a área do corpo, a área do cérebro dedicada a essa parte do corpo seria maior. Então, por exemplo, que teria uma área no cérebro maior dedicada, por exemplo, às nossas costas. E muitos poucos neurônios, por exemplo, dedicados ao dedo mindinho, porque olha a diferença de tamanho, suas costas e o dedo mindinho. Mas com as pesquisas avançando, o que tem se descoberto? Que na verdade o dedo mindinho ele tem cerca de mais ou menos 100 vezes neurônios a mais dedicados ao dedo mindinho do que às suas costas inteiras. Mas por que isso acontece? Pela importância que isso tem nesse sentido da propriocepção. Você pode perceber, quando a gente fala, quando a gente vai se expressar, por exemplo, eu tô aqui numa live, não tem ninguém na minha frente, eu tô aqui. Olha as mãos, não param, né? Então, isso aqui tem muito mais importância para esse sentido. Esse dedo mindinho tem muito mais importância para isso do que as suas costas inteiras. E aí, bom, então vamos voltar. Lembra que eu disse que quando você faz uma expressão de raiva, o teu cérebro sabe reconhecer que aquilo é uma expressão de raiva e ativa os mecanismos de raiva, né? Todo mundo aqui já ouviu falar de uma coisa que a gente fala de sequestro de amígdala? Gente, não é amígdala de garganta, tá? Garganta, acho que é por aqui, né? Em algum lugar por aí. Na verdade, a amígdala é uma glândulazinha no cérebro, bem pequenininha, que tem o tamanho de uma amêndoa, né? E que é responsável justo por essas... Sabe quando a gente estressa e tem aquelas explosões? Então, isso é chamado de sequestro de amígdala, porque essa glândulazinha é a parte responsável por isso. Então, que é essa parte que está envolvida, na verdade, em situações de
estresse. Lembra? Todo mundo já assistiu um desenho bem fofinho que se chama Divertidamente, né? Então, lembra quando a raiva toma conta? Aquilo ali no cérebro seria a amígdala, tá? O personagem da raiva. E o cérebro, então, vamos traduzir, ele dá uma importância gigantesca ao que acontece no rosto. Então, por exemplo, eles, nessas pesquisas todas, uma das coisas que foi descoberta foi que quando você franze a testa, veja, façam vocês uma cara de raiva. Percebe que você franze aqui, ó, né? Tô brava. Ó, você franze isso aqui, né? E aí foi observado que quando você faz essa expressão facial, isso aqui ativa a amígdala. Onde a gente passa a maior parte do tempo durante o dia? Não tô falando de lugares tipo sentado na casa, no trabalho, no, né? Não sei lá eu. Celular, né? E aí, você já percebeu como as telas dos celulares são pequenas? E às vezes você está vendo alguma coisa ou lendo alguma coisa que está bem pequenininho, e aí o que você faz? Para poder enxergar, né? O que foi descoberto? Só porque você faz isso para tentar enxergar alguma coisa, a sua amígdala é ativada. Vocês têm percebido? Não sou muito de assistir noticiário, mas quando a gente assiste, a gente vê umas matérias sobre umas explosões de raivas assim absurdas do nada. E teoricamente são pessoas que, quando se entrevista as pessoas que conviviam com essas pessoas, né? Eram pessoas consideradas normais, calmas, né? E de repente, assim, sem motivo aparente nenhum, ela tem uma explosão de raiva, né? Por quê? Olha só, se a sua amígdala já está ativada, né? Então, por exemplo, vai que você estava no celular ali tentando ver alguma coisa, ela já está ativada. Acontece qualquer coisa que ativa a amígdala, que já estava ativada, o que vai acontecer? Você vai ter uma hiperativação da amígdala. E aí é que você tem uma hiperreação. É aí que estão acontecendo as explosões, tipo, do nada, né? Então, toda vez que você perceber que você está fazendo assim, ou que você está realmente com raiva, você vai perceber que você está fazendo assim. Tentar relaxar o senho desativa um pouco a amígdala, alivia a amígdala. Obviamente que, num primeiro momento, o teu cérebro vai fazer assim, isso tá estranho, não bate essa expressão com o que, na verdade, está acontecendo aqui dentro, né? Mas, se você insiste mais um pouquinho, aí o cérebro olha, ainda continua incongruente, deixa eu ver se eu consigo fazer isso congruente. Porque ele é um sistema, e sistemas buscam isso, linearidade. Não é assim, sistema de computador, né? Então, teu cérebro também é assim. Então, se você buscar aliviar, no primeiro momento não vai aliviar. Mas se você continuar insistindo, vai chegar um momento que ele vai tentar fazer aquilo ficar congruente. E aí ele pode aliviar um pouco essa reação da sua amígdala. É por isso que, lembra aquela receitinha bem antiga assim? Que o pessoal fala, quando estiver com raiva, quando estiver naqueles picos, né? Conta até 10. Porque ao contar até 10, você se distrai daquilo, talvez você alivie, né? E aí dá tempo de você dar do teu cérebro tentar fazer esse alinhamento. Tá? Isso tudo graças a esse sétimo sentido, que é a propriocepção, né? Então, por exemplo, você fazer a expressão da tranquilidade quando você está nervoso, muito provavelmente pode ter efeitos no teu cérebro, sim. E, gente, tudo isso eu não tô tirando do nada, tá? São pesquisas de neurociência. E tem uma descoberta
super recente, final de 2022, olha só, final do ano passado, tá? Que, por exemplo, existe uma área do cérebro que ele se dedica exclusivamente a ler a postura do corpo. E aí, existem posturas corporais que o cérebro automaticamente ele associa a um estado emocional. Então, por exemplo, você mover as mãos para cima e para baixo, o teu não tem um efeito no teu cérebro, porque o teu cérebro ele não ainda não tem um registro de que levantar a mão, abaixar a mão é algo emocional, tá? No entanto, você ficar curvo é algo característico de tristeza, porque você pode perceber, tenta fazer, quem for bom de desenho, né? Faça uma pessoa triste, você vai ver que você vai sempre fazer olhando para baixo e com uma posição curva. Agora, ultimamente, com o uso de celulares e computadores, qual é a posição que as pessoas mais ficam? Curvadas. Elas estão sempre olhando para baixo. Você está com o celular na mão, você não faz assim, você faz assim, correto? Computadores, geralmente, eles estão numa mesa. E a mesa, geralmente, está nesta altura. Ou seja, você olha para baixo. Você está sempre olhando para baixo. Qual é o mal do momento? Depressão. Não é? Tadã! Viu só? Coisas da modernidade, né? E isso foi comprovado como? Foi uma experiência, inclusive ela tá ficando bem famosa esse experimento, tá? Então eles pegaram várias pessoas, pegaram um laptop e colocaram aqui na altura dos olhos. E aí iam se passando palavras aleatórias na tela, tá? Aí depois eles perguntavam quais palavras passaram e ver quantas as pessoas lembravam, tá? Quantas palavras elas lembravam que tinha passado naquela tela. Logo depois, o que eles faziam? Eles colocavam esse laptop no chão. Então, a pessoa tinha que olhar para baixo. E aí, de novo, vinha uma sequência de palavras ali na tela. Nessa segunda experiência, quando perguntado quais eram as palavras que tinham passado na tela, para todas as pessoas, elas lembraram de bem menos palavras do que quando o computador estava aqui na altura dos olhos. E segunda coisa, elas lembraram muito mais das palavras negativas do que das positivas. Interessante, né? Então, uma coisa que eu amo em Access, né? Gary Douglas, ele costuma dizer assim, Access está sempre à frente. Gente, eu não sei há quanto tempo se existe essa classe de 3 dias de corpo, sei lá, deve fazer uns 15 anos, será? Algo desse tipo, mas processos corporais são uma coisa que surgiram há muito tempo dentro de Access, né? E a gente tá falando de descobertas de aí cerca de 5 anos. E eu achei muito interessante que existe uma neurocientista que é lindo o que ela diz assim, como que é o nome dela? Deixa eu até ver que eu anotei, tá, gente? Nazaré Castellanos. E ela diz assim, o nosso corpo é o instrumento que faz o som da nossa vida, mas é um instrumento que não sabemos tocar. Nós temos que primeiro aprender a conhecê-lo e depois a tocá-lo, né? Então, se o teu corpo, se você faz uma postura corporal, aquilo faz com que o teu cérebro ative os mecanismos que traduzem aquilo, o oposto também é verdadeiro, é vice-versa, tá? Então, você faz essa posição de tristeza, né? Porque o cérebro entende que você estar curvo e olhando para baixo significa tristeza. O que ele faz? Ele ativa os mecanismos de tristeza no teu cérebro, tá? E na verdade, uma das coisas que eu achei muito legal, porque eles buscam frisar o seguinte,
Gente, a ciência aqui não está nos dizendo que você tenha que estar assim ou assado, né? Que você tem que ficar numa posição correta, que você... Blá, blá, blá. Mas sim, eles estão buscando dizer que você estar mais consciente do seu próprio corpo ao longo do dia e ir corrigindo essas posturas que você vai adotando tem efeitos em toda a tua qualidade de vida, na tua vida, né? Uma das coisas que o neurocientista da época moderna, digamos assim, mais famoso, que faleceu há pouco tempo, inclusive, é Antônio Damasio. E Antônio Damasio, ele fez muitos experimentos em que foi observado que pessoas que têm uma maior consciência corporal tomam decisões melhores. Ou seja, gente, nem precisa fazer experiência para isso. Peguem alguém que vocês, sei lá, um empresário de sucesso, né? Eu trabalhei numa empresa, isso eu me lembro muito bem porque eu fiquei muito admirada com aquilo. A empresa que eu trabalhava, a empresa que era dona da nossa empresa, eram os irmãos Esteve. Se você for na plaquinha de fundação da BMF, né? BMF é Bolsa de Mercadorias e Futuro, né? Na plaquinha de fundação tem o nome do Antônio Esteve. Só para vocês entenderem quem é. E um dos irmãos, que eram os irmãos, né? Um dos irmãos, o seu Pepe, quando eu conheci, o seu Pepe acho que já estava perto dos 90 anos, tá? Um homem super alto, mas já cego. Então, para ele caminhar, você tinha que dar o braço para ele e aí ele ia te acompanhando. Mas eu fiquei muito espantada porque ele já não enxergava mesmo, mas mesmo quando é assim, você enxergava antes e você passa a não enxergar mais, qual é a sua tendência? É de você curvar porque você vai tentar ver alguma coisa por onde você está caminhando, né? E quanto mais próximo você chega, você tem, sei lá, a esperança de que você vai enxergar melhor, né? Então, as pessoas com idade tendem a fazer isso porque perde-se a qualidade de visão, né? E aí elas fazem isso tentando enxergar melhor por onde ela está caminhando, por exemplo, para não cair. Gente, o seu Pepe era só você dar o braço, mas ele não olhava para baixo. Ele era um homem super ereto, sendo que já estava ali, não sei se ele tinha mais de 90 ou menos de 90, mas eu lembro que era próximo de 90. A gente foi participar de um campeonato de golfe uma vez, e até todo mundo correu porque ele estava caminhando em direção, sabe aquelas muretinhas baixas que se faz com os arbustos, né? Aqueles arbustos que chamam buchinho, que fica ali na altura da canela ali, né? Então, e ele estava indo naquela direção, porque ele não olhava para baixo, ele não se curvava. Não sei quem que vocês acham, procurem, por exemplo, nas redes sociais aí, aquelas pessoas que você acha que são pessoas de sucesso, né? Eu posso dar um exemplo, todo mundo pode até pesquisar, Geraldo Rufino, né? Ele também já tem uma certa idade, você pode perceber, as costas dele estão sempre eretas, né? Então, a experiência, o Antônio Damasio fez a experiência para comprovar isso, mas se você sair observando, você vai perceber como isso é verdadeiro. Então, pessoas com maior consciência corporal têm uma maior consciência de si como um todo. Aí, eu acho que há uns 4 anos, deve ser por aí, né? O Dr. Dan Heer, ele lançou um curso que também agora, depois se tornou um livro, que se chama Sussurros do Corpo, né? E olha, eu até anotei, porque eu não vou nem falar sobre isso, eu vou ler exatamente o que foi escrito por uma neurocientista, tá?
sobre essas experiências em relação a esse sentido da propriocepção. Então, ela já costuma dizer, tá, que o corpo sussurra, mas não costumamos ouvi-lo. E é com essas palavras exatamente, tá? Então, ela diz assim: os estudos nos dizem que grande parte da população tem uma consciência corporal muito baixa. Toda vez que sentimos uma emoção, a sentimos em alguma parte do corpo. E nos estudos, quando se pergunta às pessoas, quando você está nervoso, onde essa sensação se localiza em seu corpo? Grande parte das pessoas não sabe responder, porque nunca parou para observar o seu corpo. Então, ela dá um exemplo sobre ela, inclusive, tá? Ela diz assim: quando ela fica nervosa, né? Ela sente algo no estômago, por exemplo, ou um nó na garganta, tá? Então, como para ela é assim que ela percebe, é isso que ela sente quando ela fica nervosa. Quando você tem consciência dessas sensações, a informação que chega até o seu cérebro é mais clara. E aí é que você tem uma capacidade melhor de discernir essas emoções. Ou seja, uma coisa é esse sussurro quase inconsciente, e a outra é você traduzir esse sussurro. E olha que interessante que essa própria neurocientista usa para falar sobre isso. Como você faz para transformar esse sussurro em uma coisa mais perceptível, mais clara para o cérebro? Sabe o que ela disse? Com a consciência. Ela usa exatamente essa palavra, uma neurocientista, tá? Por quê? E ela explica, porque quando nós estamos envolvidos em alguma emoção, seja ela qual for, se nós pararmos naquele momento, né, e desviarmos a nossa atenção para as sensações do corpo, isso já vai te aliviar bastante. Então, essa é uma das formas de aliviar o turbilhão em que nós nos metemos quando nós temos uma emoção, né? Sabe aquelas emoções muito fortes? Essa é uma maneira, você ter consciência de que parte do seu corpo, de que sensação elas ativam no seu corpo. E isso é o que essa neurocientista diz que se chama de consciência corporal. Lembra que a gente sempre diz que em classe de 3 dias de corpo é para quê? É para unha. Eu sempre brinco com isso, né? É para unha encravada, diabetes, pressão alta, é para alguma coisa assim? É sim e não. Porque se trata de mudar toda a sua vida através do seu corpo. E agora a própria ciência comprova que isso é verdadeiro. Como pode melhorar ainda mais? Inclusive, gente, no final de semana que passou agora, eu conheci uma técnica bem interessante, Lian Kun, tá? Foi desenvolvida por um ortopedista chinês e que ele desenvolveu para dores articulares, sabe? Artrite, artrose, esse tipo de coisa, né? O engraçado é que ele resolve, inclusive, por exemplo, problemas como bronquite e asma. E sabe o que é? Gente, são movimentos. São movimentos lentos, mas que você tem que combinar com a sua respiração. Olhando parece super fácil. Você coordenar as duas coisas não é tão fácil assim. Por quê? Porque na maior parte do tempo nós não estamos conscientes corporalmente falando, né? Então, por que tem tantas técnicas que fazem isso, né? O yoga, por exemplo, mas o Lian Kun especificamente foi desenvolvido para dores articulares. E olha só, existe um estudo científico que foi publicado, tá? Também muito recente, sobre o poder da respiração lenta
ter efeito analgésico em casos de dor crônica por discopatia. Gente, se você não sabe o que é discopatia, é a deteriorização dos discos das vértebras. Gente, eu nunca tive, mas eu sei conheço quem já teve, e é uma dor assim que você não vai desejar nem para o seu maior inimigo, tá? E que simplesmente a respiração lenta tem o poder de trazer um efeito analgésico para esse tipo de dor. Olha só. E então se descobriu também que a postura e a respiração, elas estão intimamente relacionadas. Se você, por exemplo, cuida da sua postura, você automaticamente vai começar a cuidar da sua respiração. E o que se observa na neuroanatomia da respiração é que a respiração influencia inclusive na memória, na atenção e no gerenciamento das emoções. Não se parece que pessoas que, por exemplo, praticam yoga, elas são assim mais calmas, são pessoas mais zen? Por que será? Né? Gente, como que o Lian Kun, que são 18, na verdade é assim, eu nunca tinha ouvido falar, então eu acabei de conhecer, por isso que eu tô compartilhando com vocês, que eu achei muito legal. É uma sequência de 18 movimentos, são 3 sequências de 18, tá? Você primeiro aprende, teoricamente, e depois é para você ir praticando sozinho. E aí existe uma matéria que, se alguém quiser, eu posso até compartilhar, que foi feita, que tem uma cidade do interior de São Paulo, 8.000 pessoas, através da Secretaria de Saúde da cidade, estão praticando essa técnica. E aí eles entrevistam algumas pessoas. Então, tem gente que, tipo, melhorou de diabetes, hipertensão, até gente que tomava não sei quantos medicamentos ali, por conta de artrose, por conta de depressão, por conta de... Tem várias entrevistas, e todas elas melhoraram com isso. Agora a ciência comprova, então, o que Gary Douglas vem dizendo há tanto tempo, né? Sobre o seu corpo, sobre essa consciência que o seu corpo tem e que é diferente da consciência que você tem. Deixa eu ler o que a Cris aqui está escrevendo. Olha só, vou ler para todo mundo o que a Cris está comentando. A minha avó tinha essa consciência sobre a postura. Ela até me observava sobre eu estar muito curvada na adolescência. E quando eu estava aprendendo violino, eu percebi o quanto eu tinha dificuldade para respirar e que a postura atrapalhava também. Né? Então, gente, isso tudo que eu falei sobre agora tem a ver, então, com o 7º sentido, a propriocepção. E aí, então, como a maioria dos autistas tem essa parte afetada, né? Esse sentido afetado, é por isso que eles não conseguem entender emoções. E também é bastante difícil de captar as emoções deles, né? Através da expressão facial, por exemplo. E aí, como muita gente ficou curiosa ali com o que eu falei na live de antes de ontem, acho que foi, né? Sobre os processos corporais do autismo, então, que auxiliam eles a terem mais facilidade. Então, na empolgação também existe um processo corporal novo em Axis, tá? E que tem a ver com a propriocepção. Convido a todos, então, que estiverem por Curitiba, né? Você pode participar desses 2 processos juntos, que tem a ver com a facilidade para os autistas, mas não só para isso, tá? Eles
tem 1.001 utilidades, mas digamos assim que eu lancei mais esse porque nós comentamos sobre o autismo, e na segunda noite então nós teremos esse processo corporal que é sobre e no nome dele, é que eu não lembro o nome dele agora exatamente, mas no nome dele fala ali sobre a propriocepção, tá? Gente, se tiverem qualquer dúvida então, entre em contato, estou por aqui, espero que tenha sido, eu achei bastante interessante, tá? Essa questão dos 7 sentidos, e espero que possa ter sido contribuição para alguém mais. Então era isso, gente. Beijo no coração. Tenham um bom, lindo resto de dia aí, e até a próxima. Beijo.